Faz tempo que eu não venho falar, né, aqui com vocês. E hoje eu trouxe aqui um assunto que é correlações de arte e saúde. É uma pesquisa científica que a gente fez sobre a contribuição da arte para a saúde. Né? O quanto a arte faz bem para todos nós. E é um trabalho, né, uma pesquisa, um amigo meu de Santos, o Marcílio, ele que me encaminhou todo esse estudo para que a gente pudesse divulgar. Então, como é que funciona? Existe uma relação entre arte e saúde, né? O foco e o relacionamento. Será que precisa? Precisa. Alô? Tá me ouvindo? Alô? Não tá ligado? Alô? Tem liga, desliga também. Agora sim. Alô? Agora sim. Então existe essa relação entre arte e saúde, o foco e o relacionamento. Né? A arte-terapia é o terapeuta versus o paciente. Né? E a saúde do ator, a saúde da plateia, artista versus público ou paciente. Então são essa relação que nós vamos abordar aqui para a gente ter uma ideia de como funciona esse processo todo da arte em si em relação à saúde, à nossa saúde. Né? Então vamos lá. Olha o objetivo desse trabalho, né? A saúde do ator e da plateia. Vamos supor que eu sou o ator aqui e vocês são na plateia. Né? Então eu preciso estar bem para que vocês também estejam bem. Né? E vai resultar artista versus público ou paciente. Então como é que dá? Aí nós que estamos ligados diretamente ao trabalho da arte espírita, né? Então a gente coloca lá essa imagem aqui para vocês, artista que chama, né, o artista espírita, o que você tem para oferecer a esta plateia, né? Quando a gente vê assim, crianças, tal, o que você tem de melhor para oferecer a essa plateia? Só que assim, né, a arte, ela ainda é pouco valorizada dentro do nosso meio espírita, né? Ela fica meio que de escanteio direcionada para a infância e juventude. E na verdade não, é para todos. Né? Então, sempre quando se fala em teatro, né, alguma coisa assim, ah não, beleza, vamos chamar a juventude para fazer, ou vamos ensaiar com a infância e tal, mas esquecem dos adultos. E na verdade não é esse o motivo, não é esse o propósito, muito pelo contrário, todos nós temos que nos envolver. Né? Então também, ou se preferir esse público, né, gigantesco aqui, de adultos. Então nós vamos abordar sobre isso. Tá? Primeiros indícios, isso aqui é um diálogo entre Sócrates e Ion. Tá? Sócrates, o grande filósofo. Aí ele perguntou assim a Ion, que é um artista: quando você declama os versos e causa tamanho impacto nos espectadores, você está de posse de seu entendimento ou está fora de si? Está perguntando, né, como é que é a ação dele, né, como é que é a situação dele como artista aí. E Ion vai responder para ele: quando eu apresento algo triste, meus olhos se enchem de lágrimas. Se é assustador ou terrível, meus cabelos ficam em pé de medo e o coração dispara. Aí Sócrates pergunta: nós poderíamos afirmar que está na posse de suas faculdades mentais um homem tal que, enfeitado com roupas multicoloridas e coroas de ouro, fica chorando durante sacrifícios e festas, apesar de não ter perdido nenhuma de suas coisas, ou que se apavora diante de mais de 20.000 pessoas que gostam dele, sem que tenham roubado as roupas do seu corpo ou feito algum mal para ele? E ele: por Deus que não, Sócrates, não mesmo. E você sabe que sobre a maior parte dos espectadores vocês conseguem produzir essas mesmas reações? E ele vai lá responder: sei muito bem, do alto do meu palco eu vejo quando eles choram,
ficam terrivelmente perturbados e se afetam com as coisas que faço. Aí Sócrates vai explicar para ele: você compreende agora que este espectador é o último dos anéis da cadeia que recebe, passando de um por um, e o poder da pedra Heracleia? O do meio é você, ator. O primeiro anel, aí ele vai explicar aquele anel, esses anéis aqui embaixo. O primeiro anel é o autor mesmo, e o Deus, através de todos esses, atrai para onde quiser a alma dos homens, fazendo o poder de um depender do poder dos outros. A partir dele ergue-se uma enorme cadeia de cantores, dançarinos, diretores de coros e auxiliares unidos um após outro, os anéis que pendem da musa. Um artista é erguido por uma musa, outro por outra. Chamamos isso de estar possuído, o que se aproxima de dizer que foi pego. Então, como é que funciona? Sempre vai existir um autor, alguém que vai escrever, alguém que vai criar, alguém que vai trazer algo artístico para ser divulgado, para ser mostrado. Do autor, a cadeia vai para o ator, que vai estudar aquilo, que vai interiorizar aquilo para poder expressar para a plateia. Só que antes de tudo isso existe a musa. Musa inspiradora, algo, a ideia, né? Então, tem toda esta cadeia para chegar até a plateia. Precisa um preparo, ideias, raciocínios, não é algo esporádico, assim, algo sem pensar. Tudo é muito bem estudado, tudo é muito bem analisado para ter um resultado final. Aí tem as primeiras teorias de Guiot, que é francês, Jean-Marie Guiot. Ele fala assim, ó, no domínio físico, aí nós vamos fazer já a correlação agora de arte e saúde. No domínio físico, a doença é mais contagiosa do que a saúde. No domínio moral, a cólera ou a paixão dos sentidos são mais contagiantes que a tranquilidade da alma do justo. No domínio da arte, a reprodução poderosa da vida com todas as suas injustiças ou misérias, seus sofrimentos, suas loucuras e até mesmo suas vergonhas, oferece um certo perigo moral e social que não é possível ignorar. Então, o que ele quis dizer aqui é que toda a nossa ação enquanto ator, nós temos um poder muito grande de influenciar as pessoas. Por quê? Nós transmitimos, lembra que o Ion falou lá atrás, que se ele interpretasse algo triste, ele chorava e via isso nas pessoas também, as pessoas sentiam isso, mesma coisa, porque ele transmite essa emoção para o público, e nós, enquanto espectadores, nós assimilamos isso como uma verdade. Por isso que o ator interpreta, né? Ele é um ser que serve de canal para interpretar qualquer coisa. Por isso que o ator, ele faz qualquer coisa. Ele faz um drama, ele faz uma comédia, né? De uma hora para outra, se transforma. E isso influencia o outro. A obra de arte é um centro de atração, tal como a vontade ativa de um gênio superior. Se um Napoleão arrasta vontades, um Cornélio e um Victor Hugo não as arrastarão menos, embora de outra maneira. Os gênios da arte não movem os corpos, mas as almas. Por quê? Porque a arte está ligada diretamente ao sentimento, à emoção. Então, quando nós trabalhamos com a emoção, nós trabalhamos com o nosso lado direito do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é o nosso lado racional. É o nosso lado que nós vamos fazer continha, né? 2 mais 2 é 4. Agora o lado direito não, é o lado da emoção, onde a gente internaliza isso e está ligado diretamente ao nosso inconsciente, né? Das nossas memórias afetivas, das nossas memórias de vidas passadas, né? Então ali quando ele fala que se Napoleão arrasta vontades,
um Corniel, que era artista, e Victor Hugo, né? Não arrastam menos, embora de outra maneira. Então tem um poder, a arte tem um poder muito grande de arrastar multidões. A gente sabe disso. Fãs, por causa de questões assim, né? Fãs de artistas que vão aonde o cara vai, né? Isso é um poder que o artista tem. O artista tem como tarefa estimular a vida, aproximando-a de uma outra vida com a qual ela pode simpatizar. É um estímulo indireto, por indução. Se você não sabe o que é amar, o artista o forçará a experimentar todas as emoções do amor. Como? Mostrando-lhe um ser que ama. Você olhará, você escutará, e na medida do possível você mesmo amará. Todas as artes não são outra coisa que maneiras múltiplas de conservar a emoção individual para torná-la imediatamente transmissível aos outros. É o resultado de quando você está assistindo um romance, um filme, um romance, que você se envolve tanto com a cena, com a história, que você se emociona, você respira junto, você acompanha cada momento lá, porque a emoção dele, de amor, do romance que existe entre o casal, te envolve de tal forma que você também experimenta a mesma sensação. Os mais sentimentais choram, né? Se derramam. Os mais racionais fingem que não choram, porque no fundo eles choram, mas de uma outra forma, né? Então, o poder da arte é tão grande e é de tanta responsabilidade, aí que nós vamos entrar depois, justamente por isso, porque nós podemos modificar o outro através da arte, de acordo com aquilo que a gente transmite. Se é bom mostrar o caminho, a sugestão pode ser a sugestão pode ser para o mal, assim como para o bem. Então existem os dois lados. Quem sabe o número de crimes dos quais os romances de assassinatos foram e são ainda os instigadores? Quem sabe o número de desregramentos reais que a pintura do desregramento acarretou? O princípio da imitação, uma das leis fundamentais da sociedade e também da arte, produz a potência da arte para o mal assim como para o bem. Então nós temos que agora, a partir de agora, ou sei lá, saber o que nós vamos ver, saber o que nós vamos procurar a ver. O que eu estou assistindo, o que eu estou ouvindo, o que eu busco como arte para mim. Novela, vamos pensar em novela, é legal? Depende da novela. Ultimamente não é legal, porque a novela só traz desgraça, traição, vingança. Não é algo benéfico para a nossa saúde espiritual, física, de modo algum. Se é bom mostrar o caminho que não se deve seguir, é melhor ainda talvez indicar aquele que é preciso tomar. Então nós não precisamos mostrar o errado para dizer que é errado. Nós devemos mostrar o certo, o que devemos fazer, como fazer. Não precisamos mostrar o sujeito que se droga, o sujeito que agride. Não, nós temos que demonstrar o sujeito que ama, o sujeito que ajuda. Inverter, na verdade assim, né? É uma retomada, porque os valores foram invertidos. Nós temos que retomar essa questão de fazer a coisa certa, de fazer a coisa melhor, de produzir algo bom para os nossos olhos, bom para os nossos ouvidos e bom para o nosso coração. Tolstói, grande pensador, primeiras teorias que ele traz para nós. Uma obra qualquer, poema ou peça musical, quadro ou escultura, origina-se da necessidade que o artista sente de transmitir aos outros os seus sentimentos e pensamentos. Se tal necessidade foi realmente experimentada, a obra terá o poder de contagiar as consciências, produzindo uma emoção proporcional à força sentimental de que se acha carregada. O contemplador, submetido a esse efeito mágico, comunica-se com aquilo que o artista sentiu ou pensou. Lembra da musa? O autor se inspirou, criou, sentiu aquela emoção e quis passar isso à frente. Então ele criou uma obra onde o ator se estudou aquilo, ensaiou aquilo
e está levando a plateia para que ela experimente isso também. Então, a finalidade da arte é levar o resultado daquilo que o autor quis propagar. Então, se ele propagou ideias boas, nossa, vai ter resultados maravilhosos. Agora, se for ideias ruins, nós já vamos ver ali na frente. A arte e a atividade humana que consiste em um homem comunicar conscientemente a outros, por sinais exteriores, os sentimentos que vivenciou e os outros serem contaminados desse sentimento e também os experimentar. Está vendo essa relação de artes e saúde? Os sinônimos de saúde, contaminar, contagiar, é o mesmo. Por quê? Porque nós realmente passamos por isso enquanto buscamos isso, né? Então, o homem comunicar conscientemente com o outro, por sinais exteriores, os sentimentos que vivenciou e os outros serem contaminados, ou seja, a plateia ser contaminada com aquela ideia que ele está passando, né? Ao ponto também de se experimentar. A arte é um meio de comunicação entre consciências. A obra de arte verdadeira suprime na consciência daquele que recebeu a sua impressão a distância que o separa do artista dos outros homens que sentem como ele. É nessa supressão do seu isolamento, nessa união íntima do artista com os outros homens, que está a força atrativa e a qualidade da arte. Existe arte toda vez que se dá esse contágio. Contagiou, existe arte. Exemplos, você vai para um museu. Nós somos um povo, o povo brasileiro é um povo que não está acostumado à arte ainda. Está engatinhando ainda, diferente do povo europeu, que convive com isso há séculos, né? Nós mesmos, quantos daqui nós já fomos ao museu? Poucos. 1, 2, 3, né? Mas assim, quantas vezes? Uma única vez, ou umas 2 vezes, 3 no máximo, quer dizer, né? Não tem essa convivência diária, não tem esse gosto de ficar contemplando a arte, analisando. Nós não estudamos isso. Mas quando nós vamos no museu e olhamos uma obra de arte, de uma certa forma a gente se sente ou incomodado, ou emocionado. É porque aquela obra está contagiando você. Porque aquela obra tem uma energia tal de quando foi produzida, o autor dela empregou toda a sua energia emocional, de sentimento, daquilo que ele estava pensando e se expressando, está impregnado naquele quadro, por exemplo. E quando nós batemos o olho, toda essa energia vem diretamente para o lado emocional nosso, lado direito do seu, que a gente meio que sem saber como, porque é algo emocional, né? Não é racional, não tem assim, não. De repente, e aquilo invade a gente, ou a gente sente algo diferente, ou tristeza, ou emoção, ou alegria, porque vai traduzir aquilo que a obra está demonstrando ali. Olha que interessante isso aqui, o cubo e a esfera. É desse livro aqui de Flammarion, Architecture et Dramaturgie, que é francês. Faz parte do cubo tudo que é real. Tudo que é real. O que é real? Concreto, visível, audível, madeira, som, parede, né? Então vamos pensar que é um cubo, tá? Essa sala é um cubo. Paredes, teto, chão. Tem uma forma definida, com limites precisos e imutáveis. A esfera já é diferente, ela é imaterial, além dos limites ao invisível por trás das cenas. O cubo é aberto de um lado para o público, na frente dele. O bom ator gera uma seta que atua no palco e que carrega uma força que é como um tiro
em direção ao auditório, fazendo impacto sobre o público. O que significa isso? Eu, como ator aqui, por exemplo, eu vou produzir uma energia tal que eu vou, como se fosse, né, que ele fala ali, vai gerar uma seta que vai direto até vocês, né? E essa força vai atingi-los, né, de impacto sobre o público. Agora, na esfera se permite que o ator seja um centro a irradiar livremente e indefinidamente sua força. Atores que incorporam este coração são o centro dinâmico da cena em um espaço indefinidamente aberto e livre. Vamos exemplificar isso aqui. Existe uma cena qualquer de uma peça que tem várias pessoas. Cada ator atuando ali está gerando aquela seta que vai atingir você. Simples. Porque ele está na sua dimensão do cubo. Agora existe aquele que vai se sobressair, que ele vai irradiar. Aí você vai notar algo diferente nele, né? Ele vai ter algo a mais, porque ele vai estar dentro da esfera, vamos supor, né? Vamos falar assim. Ele vai estar se utilizando dessa esfera, irradiando energia mais do que os outros, por isso vai se sobressair mais que os outros. Uma orquestra, por exemplo, uma orquestra sinfônica, tem todo um conjunto de músicos, todos tocam, mas chega a hora do primeiro violinista tocar, ele é o cubo ou ele é a esfera? Ele é a esfera, porque lógico, ele tem mais experiência, ele tem mais estudo, ele é o primeiro violinista da orquestra, ele vai se sobressair aqueles outros que estão ali de amparo necessário a ele na obra que ele está executando, mas não vai subir, não vai levantar outro violinista e vai tentar fazer mais do que ele, porque não consegue, né? Justamente que ele foi escolhido como primeiro violinista, então ele vai irradiar essa energia e vai captar muito mais as nossas emoções. Nós vamos captar muito mais essa emoção, né? Evidências no Espiritismo. Olha só, isso aqui foi tirado da Revista Espírita de 1859 de Allan Kardec, que é um diálogo entre Goethe e uma evocação a Goethe, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 25 de março de 1856, que falava sobre os sofrimentos do jovem Werther. Goethe era um escritor, dramaturgo, escrevia, fazia peças, só que é aquela história que nós vimos lá atrás, para o bem ou para o mal. E lá perguntaram para Goethe: que pensais de Werther? E ele respondeu. Werther era o personagem, tá? Reprovo agora o desenlace. Isso é em espírito, tá, gente? Evocaram o espírito de Goethe e perguntaram para ele depois. Aí perguntaram: essa obra não fez muito mal exaltando as paixões? Fez e causou infelicidades. Ela foi a causa de muitos suicídios? Dele sois responsável? Se houve uma influência infeliz difundida por mim, é bem disso que sofro agora e que me arrependo. Então olha só, Goethe escreveu uma peça onde Werther era um apaixonado e se suicidou por amor. Lembra da história que nós vimos lá atrás? É melhor mostrar o caminho certo do que o errado? Ele mostrava o caminho errado. Tipo, ninguém deve se morrer por amor. Temos que viver por amor, na verdade. E a influência da arte é tão grande que nas peças, quem ia assistir se matava. Então, por isso que ele falou, ela foi causa de muitos suicídios. Dela sois responsável. E aí, em espírito, né, agora falando, tendo a plena consciência daquilo que ele tinha, é bem disso que sofro agora e que me arrependo. Então, nós temos que ter essa consciência naquilo, não só que a gente produz, mas também daquilo que a gente vai buscar, vai assistir, né?
A gente assiste coisas boas para ser influenciado de bem ou de mal. Lembra quando teve Rambo? Faz tempo, viu? Eu sou velhinho. Mas teve Rambo. Não foi um nem dois que foram assistir Rambo e saíram metralhando todo mundo. Lembram disso? A influência que a arte tem, seja qual ela for, é muito grande. É muito grande. E se nós que estamos meio desequilibrados, nos influenciamos. Né? Primeiros estudos, olha só. Experiências artísticas ao vivo, são capazes de gerar emoções e sentimentos que criam um estado mental, um impacto direto no sistema imunológico. O mecanismo biológico conhecido é a satisfação e a harmonia produzida pela música, que eleva a produção de hormônios, como a endorfina, que induz a euforia e outras respostas fisiológicas. Algumas obras de arte caracterizadas pela discórdia e pela tragédia podem trazer à tona um estado de tensão para os espectadores. Então, a música é um tchan. As ondas sonoras, elas são mágicas. E dependendo da intenção dessa onda sonora, ela vai atingir o nosso inconsciente, vai ativar lembranças nossas, se foram ruins ou se foram boas. Então vai depender muito disso. Né? Esse Michael John Spencer, ele está fazendo essas experiências, num asilo. Né? Então lá, Michael John Spencer, lá direito, com um residente num asilo lá, né? Depois de uma apresentação ao vivo, uma performance de música, constatando que as pessoas melhoraram. Né? E é a questão ali do ao vivo, gente. Nenhuma apresentação de orquestra sinfônica que você vá é a mesma. Nenhuma apresentação teatral que você vá é a mesma. Por ser ao vivo. Cada uma é única. Única. Não vai ter igual. Por mais que você vá assistir uma peça 2 vezes para você ver. Não é igual. Pode estar dentro de um roteiro, mas não é igual. Então, por isso que fala que a experiência artística ao vivo são capazes de gerar emoções e sentimentos que criam um estado mental de impacto direto do sistema imunológico. Exemplo, não só de teatro, mas Doutores da Alegria, quem conhece? Os palhaços que visitam as crianças nos hospitais. Pesquisas feitas mostram que as crianças que receberam as visitas se recuperam muito mais rápido das que não recebem. Pela alegria que eles levam, pela arte que eles levam, pela música que eles levam. É uma poderosa injeção de ânimo, vamos dizer assim. A apreciação das artes é associada à sua habilidade em instalar a esperança e a inspiração. A esperança que ajuda as pessoas a superarem as doenças, dificuldades, obstáculos e adversidades. E a inspiração nos ajuda a perseverar apesar de tudo. No futuro, os médicos que normalmente prescrevem medicamentos de regimes, terapia e exercícios poderão prescrever também que frequentemos apresentações artísticas. No futuro isso aqui está passado já, porque já acontece isso. Já tem a musicoterapia? Mas não necessariamente a musicoterapia, porque a musicoterapia é um foco. Né? Mas assim, a medicina tradicional. Olha aqui, ó. É o Hospital Audience Inc. Isso aqui é um hospital que trabalha com arte. No Brasil, nós não temos ainda muitas coisas, mas temos. Nos Estados Unidos, na Europa, isso já estão anos-luz à frente. Esse hospital, ele só trabalha com arte. Mas é um hospital. É um hospital. Aí meu amigo Marcílio, que me mandou, ele falou, eu quero ver para crer. Mandou um e-mail para lá. Aí ele disse, a Glenda respondeu para ele. Mr. Marcílio, esse é um cronograma de outubro, se você precisar ser hospitalizado. Toda a programação. Desejo-lhe melhora na sua saúde. Nurse, enfermeira, né? Enfermeira, desculpe, pianista Glenda. Ela era enfermeira, mas ela também era pianista.
Então, ou seja, existe mesmo, eles trabalham assim. Né? E existem no mundo várias organizações com essa mesma ideia. Né? A arte como agente de saúde, o Dr. Steve Sutter, PhD, professor de psicologia da Califórnia, State College, publicou no livro Tralalá, onde descreve a saúde física e espiritual como um processo a longo prazo que, entre outros fatores, a ação de ir a um concerto ou a outras apresentações artísticas ao vivo tem grande impacto. Ao vivo. Não que o cinema vai ser diferente. Tá? O cinema também tem um grande impacto na nossa vida, tanto é o Rambo. Né? Então, quando nós vamos a uma apresentação ao vivo, seja ela qual for, o impacto é muito maior, porque nós estamos diretamente ligados com as energias que estão sendo produzidas. Depois eu vou contar uma história minha, uma experiência que nós tivemos, se eu lembrar. Se eu lembrar de contar, eu sei que se der tempo também. Associações, são várias associações pelo mundo que trabalham com isso. As artes e a cultura podem contribuir significativamente à saúde e ao bem-estar das pessoas. A experimentação interdisciplinar e a colaboração entre as artes e a medicina está se desenvolvendo há quase um século na Europa e nos Estados Unidos. E acelerou nas últimas décadas com o surgimento de várias organizações. Então olha só o quanto de organizações. Aqui não tem poucas aí. Né? Comprovações científicas, para não dizer que sou eu que estou falando. Embora algumas provas sejam menos rigorosas do que outras, a realidade é que há uma base considerável de evidências, com centenas de estudos, de pesquisas e de projetos avaliados que demonstram claramente os benefícios de usar as artes na saúde. Alguns dos exemplos, sei lá. A doutora Rosália Starikoff revisou em 2004 a literatura médica para o Arts Council England e encontrou quase 400 trabalhos que mostram o impacto benéfico das artes em uma larga escala de resultados da saúde. Os professores Roger e Craig encontraram 700 estudos robustos e pesquisas que demonstram o impacto benéfico no ambiente artístico em resultado da saúde. Isso não é uma evidência, é um fato. Pesquisas, vou te mostrar uma pesquisa aqui, Dr. Lars Ove Bygren, professor da Universidade da Suécia, publicou em 1996 um estudo no British Medical Journal. Esse é um grande, é famoso lá na Europa, concluindo que, especificamente médicos, as pessoas que frequentam cinema, teatro, concertos, museu e galerias de arte vivem significativamente por muito mais tempo do que aquelas que não fazem. Esses resultados independem da idade, doença crônica, fumo, aptidão física, renda, instrução, etc. O risco de mortalidade em função da saúde é de ordem de 60% maior para os que não frequentam. Olha só. Esse estudo durou 9 anos. Não é uma coisinha, uma pesquisinha de Ibope. Não, 9 anos. E acompanhou 12 mil suecos, mais de 12 mil suecos, com idades entre 16 e 74 anos. Em 2001, a equipe do Dr. Bragen deu prosseguimento a um novo estudo nas mesmas bases e percebeu que aqueles que mudaram suas atividades culturais da primeira ocasião para a segunda, igualmente mudaram sua saúde. Aqueles que passaram a ser culturalmente mais ativos melhoraram seu nível de risco percebido. Então, olha só que interessante. Não é algo que eu estou falando assim porque eu acho. É porque foi estudado, científico, comprovado. A interação mente-corpo está bem evidenciada por estudos no campo da psiconeuroimunologia. Olha que palavrão. Que demonstram a influência dos aspectos psicológicos sobre a saúde e sobre as doenças através da ação dos estados psíquicos sobre o sistema nervoso, endócrino e imunológico. As evidências da psiconeuroimunologia a respeito da espiritualidade e do bem-estar sobre a saúde estão demonstradas, como nesse estudo mencionado pelo Dr. Harold. Aumento dos níveis de imunoglobinas há em estudantes que assistiram um filme sobre Madre Teresa de Calcutá, em comparação a alunos que viram um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Olha o nível, a diferença. Aqueles que assistiram algo bom, benéfico, legal,
a hemoglobina A subiu. Pois foi feita essa constatação. A música produz reações fisiológicas cuja amplitude parece depender do conteúdo emocional. Lembra que eu falei que as ondas musicais elas atingem diretamente a nossa emoção? O fato dessas reações serem independentes dos julgamentos subjetivos demonstram que a música exerce grande poder sobre o comportamento e que o ouvinte não está necessariamente consciente do efeito que a música exerce sobre ele. A gente pode ter exemplo disso quando a gente ouve qualquer coisa, né? Qualquer música. Quando ela contagia a gente já começa a balançar. Ninguém fica ouvindo uma música estática. Ninguém. Ninguém fica. Não sei que esteja com sono, né? Mas a música é algo assim incrível, porque também com os dois lados, pro mal e pro bem. Que são as músicas de hoje. Jesus tenha misericórdia de nós, né? Porque talvez a batida, o som seja legal, mas a letra uma decadência total. Também vai influenciar negativamente a gente. Efeito meteoro. O que é efeito meteoro? Músicas que não perduram. Passa, todo mundo vê, sumiu. É o que nós temos hoje na nossa MPB, coitada, né? Por quê? É funk, é arrastadão, é batidão, que não vamos lembrar mais. Agora eu vou cantar uma música pra vocês que todo mundo conhece. Até se o Cris tocasse, mas eu não combinei nada com ele. Mas eu vou tentar fazer aqui, vocês vão... tocar você? Não, eu não sei tocar. Quem toca é o Alexandre, eu não toco nada. Eu só toco música. Ó, eu vou fazer o som, vocês vão meio que entender. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê e os meus olhos. Tá vendo? Vocês sabem. Por quê? Porque é música de qualidade. Música que não morre. Não morre nunca. Você que é novo. Quantos anos você tem? 15. 15. Pensou pra falar que tem 15? Conhece essa música? Não conheço, mas não sei. Não sabe o nome. Te dou toda a razão. Mas já ouviu. Já ouviu. Carinhoso de bichinho. Essa música não morre não. Agora eu vou cantar outra música. You can dance, you can dance. Tô sem voz, né? ABBA. Não morre. Porque é boa. Músicas dos anos 80, geralmente 70, 80, não morrem. Porque foi uma geração esplendorosa, de qualidade. Que músicas que fizeram nessas décadas não morrem. Pode ver. Era disco, né? Nós que somos mais pra lá, né? Sabemos que não morre. Então, gente, agora pensa nessas músicas de hoje. A gente vai ouvir, eu não lembro, sinceramente, eu sou de 1973, eu tenho 45 anos. Eu não lembro de música de 1990, 1900, mais ou menos, mas de 2000 pra frente eu não lembro. Agora as de 70, 80, que foi a minha geração, né? Eu tenho na cabeça todas e olha lá, né? Vamos lá. Então, ó, a música não evoca emoções apenas de acordo com a música pessoal de cada um, mas deduz-se de uma dos fatos as provoca. Como todas as artes, a música para entrar no ser não passa pelo filtro do consciente, alcança de pronto os refolhos mais profundos da mente humana. O que eu falei? As ondas da música vão entrar no nosso inconsciente. Às vezes despertando coisas que estavam adormecidas, despertando lembranças de vidas passadas, experiências que nós tivemos. Ao poder da música, né?
Lá na revista Arte Escola, Escola, que fala de arte. O som é uma vibração que se propaga no ar, formando ondas sonoras que são captadas por nosso sistema auditivo. Depois de transformadas em impulsos elétricos, elas viajam pelos neurônios até o cérebro, onde são interpretadas. Lá elas chegam primeiro a uma região onde são processadas as emoções e os sentimentos, antes de serem percebidas pelos centros envolvidos com a razão. Lado esquerdo fica para depois. Ela vai primeiro passar pelo lado direito, nosso lado emocional, para depois você analisar racionalmente ela. Saúde dos atores, isso é muito importante. O psiquiatra Arnold Ludwig pesquisou e comparou a saúde mental de trabalhadores artísticos em outros tipos dos trabalhadores e encontrou uma taxa muito mais elevada de enfermidade mental. Os atores tendem, em particular, a terem desordem de humor. O Dr. Dale Anderson afirma que se um ator é para cima ou para baixo, depende do indício emocional do papel que está executando. Os para baixo certamente terão problemas de saúde. Com certeza. Esse livro, Two Aspirins and a Comedy. Toma 2 aspirinas e depois vai assistir uma comédia. Sarou. Dr. Anderson relata que uma atriz foi sua paciente por diversos meses queixando-se de diferentes dores. Nenhum diagnóstico explicou seu problema. Anderson formulou então uma pergunta. Poderia ser a peça? Ela era uma atriz. Seu papel era de uma mulher de caráter detestável, repugnante, e esta permanece com ela 24 horas por dia. Dentro de algumas semanas a peça mudou e ela ganhou outro papel novo, de caráter otimista, um clássico da comédia. Logo ela ficou feliz e tornou-se saudável outra vez. Aquele trabalho do personagem que estava naquela peça estava interferindo na saúde dela. Depois que ela mudou de papel melhor, otimista, ela melhorou. Tá vendo a influência? Não é só do público, é do próprio ator também. Pesquisador, Dr. Nicholas Hall, dissertação, Transformation of Personality é a transformação da personalidade do sistema imunológico. Discussão. Foram medidas alterações no sistema imunológico de 2 atores antes, durante e depois deles terem se apresentado. Tirado sangue, depois fizeram o exame. A primeira peça foi uma comédia e a outra transcorrida numa prisão, no dia que antecedia a execução de um assassino. Os pesquisadores extraíam sangue e mediam os ritmos cardíacos dos atores, tudo isso durante 2 semanas. Resultado, o ator que participou da comédia apresentou aumento de suas funções imunológicas, já o ator, suas funções imunológicas diminuíram de intensidade. Aquele que foi lá para assistir a peça do prisão, olha a diferença. Toda a imagem ou som que toca nas nossas emoções provoca uma alteração neuroquímica com reações fisiológicas em cascatas. Os artistas sofrem alterações neuroquímicas em consequência das emoções produzidas pela representação. Com a plateia não é diferente. Então quando a gente vai assistir coisas boas, a gente tem que receber coisas boas. Quando a gente vai assistir um filme de suspense, por exemplo, né, que a gente fica tudo tenso, ofegante, né? Fica todo mundo assim, não sabe, de repente você fica lá, ai, tá esperando o negócio acontecer e não vem, aquelas coisas, de repente você que bem faz isso para a nossa vida? Nada. Mata, velho. Mata, velho, né? Semana passada eu fiz essa palestra numa outra piada espírita. E tinha gente dormindo na palestra. Quando eu fiz isso, o pessoal acordou, meu Deus do céu, tá acontecendo. Mas veja só, vale a pena? Não vale. A gente tem que buscar coisas legais para nós, né? E não ficar se sofrendo, se contorcendo. O cara tá se afogando, você se afoga junto, né? Tá lá, tá se afogando, você perde o ar junto. Não tem essa necessidade para nossa vida. Temos que buscar coisa legal. As pesquisas demonstram que as imagens densas baixam as imunoglobinas A, que são as defesas, e as imagens positivas aumentam as imunoglobinas A. Do outro lado, eu sou o senhor dos vândalos e perversos, sou a chibata que estimula e que pune, sou Mefistófeles, de que se utilizou Goethe para o seu Fausto.
Atende aos chamados, inspira a paz e comandar aqueles que se me afeiçoam e passam a dever minha alma. Você confundiu o personagem da fantasia trágica a que dava vida no teatro com o homem da realidade terrena, igualmente atormentado, vaidoso, sonhador e perseguidor do triunfo da ribalta dos interesses humanos, sem qualquer estrutura em torno da espiritualidade interior. Repetindo o papel que o fascinava, introjetou de tal forma que passou a vivê-lo no comportamento cotidiano, embrenhando-se no matagal da auto-obsessão. Ao desencarnar, foi por sua vez vítima de hábil hipnotizador que o induziu a assumir a forma perversa. Isso está no Tormentos de Obsessão de Valdo Franco, por Manuel Fernando de Miranda. Ou seja, ele vivenciou esse personagem na vida e ele se sintonizou tanto com ele que ele passou a ser o próprio. Foi uma auto-obsessão. De quem que foi? De Goethe. Mais um. Caso real. Letícia Sabatella andou carregada de energia pesada nos meses em que viveu a vilã Ivone de Caminho das Índias. Quem assistiu? Caminho das Índias? Você assistiu reprise, né? Você assistiu reprise. Mas eu lembro disso também. Na época eu assistia a TV também. Mas às vezes que fugiu para Tiradentes em Minas Gerais serviram com um respiro de alma. Foi lá que rodou sua participação no longa Chico Xavier, cinebiografia de Daniel Filho sobre o médium. Letícia vivia Maria, mãe do espírito ainda menino, vivido por Mateus Costa. Aí ela fala lá: as filmagens foram um alento para mim. Enquanto Ivone me sugava, Maria me fortalecia. Ela era espiritualizada, de caráter irrepreensível, o oposto da personagem da TV, como para a Letícia. Você vê a influência que exerce o personagem na nossa vida? Relatos do filme do Chico. Todo personagem tem uma emoção específica, mas com o Chico Xavier é diferente. É emoção, é transbordamento, é arrebatador. Quem falou isso? Nelson Xavier, o que protagonizou o Chico. E para quem não sabe, o Nelson era ateu. A partir do momento, Chico mudou a minha vida. Este é um caminho sem volta. Ele deu relato de, a partir do momento que ele estudou, conheceu, para poder interpretar Chico, ele mudou toda a sua visão de mundo, de vida espiritual, de vida corporal, de tudo. Eu nem queria ensaiar a cena para não gastar a emoção, então li, guardei e fiquei processando aquele momento até o dia de filmar. Joana Antonelli também participou do filme. Quando encerrei a participação no filme, tive a sensação de ter melhorado um pouco e ter me transformado. O Ângelo Antônio, que fez o Chico jovem. Chico resgatava valores que o mundo contemporâneo perdeu. É impossível passar por essa experiência sem sair transformado. André Dias. Todos eles fizeram parte. Nós, atores, somos cada personagem que encarnamos. Somos muito intuídos pelo plano espiritual. A Ana Rosa. E é espírita, né? Nenhum outro filme mexeu tanto comigo. A convivência que tive com essa pessoa, com sua vida, com sua história. O próprio Daniel Filho, que também se diz ateu. A força da arte. A arte é uma... estamos quase chegando ali. Tem mais coisas. A arte é uma forma de contágio imediato. Por ela podemos em poucos segundos arrebatar a alma das alturas ou ensombrecê-la até os abismos mais insondáveis. Uma música, um poema, uma imagem impactam o receptor de forma imediata, antes que ele levante as defesas racionais, porque atinge o emocional. Antes que exerça qualquer espírito crítico. Por essas sensações que, se mantidas e repetidas, podem influenciar moralmente os indivíduos. O artista é responsável, por isso. Porque ele vai emanar para a plateia, e a plateia vai se contagiar disso. Se eu espirrar aqui minha gripe em vocês, atim, eu estou sendo responsável em passar um vírus para vocês. Né? As sensações que causa e ele retornam com força multiplicada. Por isso a arte que gera angústia, tormento, paixões desenfreadas e até a morte se volta com toda essa carga ao espírito que a criou. A responsabilidade dos artistas existe sempre, e todo o desequilíbrio, ou toda a paz, todas as sombras, ou todas as luzes lançadas às multidões e às posteridades através da arte,
repercutem durante séculos no espírito do artista. Todas as vezes que lemos um poema, um poeta, ouvimos uma música, vemos um quadro de alguém, as vibrações que experimentamos de elevação ou desequilíbrio atingem o autor. Lembra? Musa, autor, ator, plateia. Nós, enquanto plateia, quando vivenciamos aquela mesma ideia de que ele queria, volta para ele. Então, se ele tinha boas intenções, vai voltar boas intenções para ele também. Quando me impregno de uma manifestação artística, estou me impregnando do autor que as fez, e essa consonância de vibrações o alcança, onde quer que ele esteja. Se as vibrações forem boas, o espírito terá ainda mais paz. Se for negativa, sentirá o tormento, as paixões e as sombras que seus ouvintes ou leitores estarão experimentando. Então, assim, é um caminho que vai e volta. O que chama isso? Lei do quê? Ação e reação, gente. Mesmo grau, mesma intensidade. Se eu faço mal, com certeza eu vou receber o mal. Se eu faço bem, eu vou receber o bem. Isso é uma lei. É uma lei. Lei de ação e reação. O futuro. A era terceira testemunhará a fusão da medicina com as artes, por uma razão fundamental. Os fenômenos imanentes geram consequências transcendentes. Os fenômenos transcendentes deixam suas marcas no corpo. Seus efeitos são reais. As artes são mais que simples entretenimento. Não é uma pecinha, não é uma musiquinha, não é um teatrinho, não é um violãozinho que o Cristo está tocando. Não, é arte. É poderosa, né? O fenômeno transcendente deixa suas marcas no corpo. Não é simples entretenimento. Elas afetam o corpo, e é por isso que não podem se dissociar da medicina. O pensamento do artista. Estou terminando, tá, gente? Mais 2 horas. O dom natural do homem, o talento, pode tornar-se uma maldição para o artista que o recebeu e também para todos aqueles que comem esse pão envenenado. O artista que emprega seu gênio para agradar necessidades inferiores induz um conteúdo impuro numa forma pretensamente artística. Atrai a si os fracos, perverte-os em contato com os piores, engana os homens e ajuda-os a se enganarem, levando-os a persuadirem-se e a persuadirem os outros, que têm sede do espiritual e de que a fonte onde saciam sua sede é uma fonte pura. Tais obras não ajudam a ascensão aos píncaros e entravam-na, elas fazem recuar aqueles que se esforçam por avançar. Ou seja, não leva caminho nenhum. Né? A gente vê só os montes por aí. Trabalhos horríveis, negativos, né? Tudo. A verdadeira obra de arte nasce do artista. Ela desprende... Dona Lucia, estão chamando a senhora lá atrás. A verdadeira obra da arte nasce do artista. Ela desprende-se dele, adquire vida autônoma, torna-se uma personalidade, um sujeito independente, animado de um sopro espiritual. O sujeito que vive uma existência real, um ser. Não é fenômeno fortuito, que surge aqui ou ali, indiferentemente no mundo espiritual. Como todo ser vivo, ele é dotado de poderes ativos. Sua força criadora não se esgota. Ele vive, age, participa da criação da atmosfera espiritual. Quem diz isso é Kandinsky, um grande artista. Nós todos podemos ser esse artista. Nós todos temos esse poder dentro de nós. Jesus falou pra gente: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas tudo depende da gente, né? Tudo depende da gente. Os sentimentos grosseiros, como o medo, a tristeza, etc., não atrairão mais o interesse do artista. Este procurará despertar sentimentos mais finos e inexprimíveis. Trata-se, com efeito, de emoções sutilíssimas que nossa linguagem não saberia explicar. O artista deve estar convencido que cada um de seus atos, de seus sentimentos e seus pensamentos é a matéria imponderável de que serão feitas as suas obras. O sentimento expresso da maneira elevada conduzirá mais cedo ou mais tarde o artista e o público no caminho certo.
Então assim, a tendência agora nossa é essa, é buscar coisas, levar à plateia coisas boas, o belo, o bom, como André Luiz nos diz, a arte é a busca do belo e o bom, né? Para que a gente possa vivenciar melhor, para que a gente possa, bem rapidinho, são 9 horas, eu vou contar rapidinho essa história que eu vivenciei. Eu tenho um grupo de teatro, para quem não sabe, nós somos do grupo Integrarte, já há 6 anos trabalhando com arte espírita. E em 2010, no centenário de Chico Xavier, né, lá em Pedro Leopoldo, nós realizamos o Fórum Nacional de Arte Espírita. Tiveram todas as comemorações, né, de 100 anos do Chico. E nós fomos apresentar a nossa peça lá em Pedro Leopoldo, na escola onde Chico nasceu, estudou, né, lá em Pedro Leopoldo. Conhecemos toda a cidade, conhecemos tudo, foi muito legal. E aconteceu um fato muito interessante, muito legal, é uma coisa bem legal. Nós, enquanto artistas, né, somos falíveis, todos nós como seres, somos. Então estava todo mundo pelebento, com tosse, dor de cabeça, ruim, mas queríamos fazer o trabalho, né? Aí nós tínhamos um amigo nosso lá, que aí eu convidei ele, meio assim, né, propositalmente, né, para estar junto da gente antes da apresentação, para a gente fazer uma prece, né, para conversar um pouco. Aí tava todo mundo meio assim, ruim e tal. Aí ele é médium, né, aí quando nós nos reunimos lá antes da apresentação, uma meia hora antes, aí fomos lá, fizemos uma roda, nos abraçamos para fazer a prece, mas aí veio a comunicação para nós. Um amigo do grupo, né, falando, chamando da responsabilidade que nós temos enquanto artistas espíritas de trazer a boa nova, de trazer o belo, o bom, de fazer com que nós possamos refletir nas coisas boas, da responsabilidade que nós temos, o compromisso que nós temos, e que nós não estamos ali à toa, como ninguém está à toa, né? Nós, enquanto artistas, nós já tínhamos combinado em vidas passadas de estarmos ali, há sei lá quantos séculos atrás. Então eram momentos muito mágicos assim, né, para nós enquanto artista, né, vivenciar isso e ter esse respaldo da espiritualidade para nós, falando diretamente a nós. E como nós somos um grupo de comédia, né, e nós temos um amigo lá espiritual que foi amigo de Kardec, né, ele chama Victorio Sardou. Ele escreveu a primeira peça espírita que se possa conhecer, né? Ele era amigo de Kardec direto. E ele se manifestou. Uma das nossas amigas do grupo falava francês e ela que traduziu, praticamente traduziu, porque ele começou a falar em francês, ninguém entendia nada, só ela. E aí ela foi traduzindo, aí depois, sabe, espírito é espírito, né? Tá bom, vou falar em português. Aí começou a falar em português pra gente. Mas também para a gente ter essa noção que existe, né? Que eles estão aí junto de nós. E aí, como nós fazemos uma comédia, aí eles falaram assim, a responsabilidade de vocês hoje é muito grande. Ou não só hoje, mas de todo o trabalho que vocês têm. E a comédia é algo maravilhoso, porque a energia que vai ser produzida no momento onde as pessoas dão uma risada, a gente colhe toda essa energia e leva para os necessitados. Aí eu me senti no Monstros S.A., lembra? Quem assistiu Monstros S.A.? E as crianças gritavam e eles recolhiam o grito para ter energia na cidade dos monstros. Na verdade, o mais potente não era o choro, era a risada, lembra? No final do filme? E eu me senti em Monstros S.A. Meu Deus, é a minha responsabilidade. Arrancar o riso da plateia para que, com essa energia produzida, a espiritualidade toda vinha ali, ó, pegava toda essa energia e emanasse para aqueles mais necessitados. Olha a responsabilidade que nós temos enquanto artistas espíritas. Então, minha gente, assista teatro, ouça música, vá a concertos, você vai viver pelo menos 40% a mais. Né? Não é aquela história que quem fuma vive 15 minutos a menos, né? Quem assiste uma peça teatral, quem ouve uma orquestra sinfônica vai viver 40% a mais, né? Então vamos buscar isso, vivenciar isso com coisas
boas, que nos eleve, que nos traz coisas boas para a nossa vida. Muito obrigado a todos. Jesus abençoe.